eu acho que a gente tem que ter um pouco de orgulho do que deu certo no passado e trazer com uma melhoria, obviamente, mas eu tentaria olhar para outros segmentos também e adaptar um pouquinho para o nosso negócio. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a Cris Rosa Cristiane. Ela é uma profissional com mais de 20 anos de experiência, uma experiência muito robusta na área de publicidade e propaganda, tendo passado por diferentes empresas. A Cris já passou pela Unilever, onde ela começou a carreira dela, passou pela antiga Kaiser, que depois virou FENSA, trabalhou na Rect com diferentes marcas. Depois da Rect, ela teve uma passagem rápida pelo setor de shoppings na BR Mall. E aí, já como gerente sênior, ela trabalhou na Pfizer, em diferentes categorias de OTC, em diferentes marcas. Depois da Pfizer, a Cris foi para a Takeda, trabalhando com outras marcas. Daí ela voltou para a bebida, não conseguiu resistir, voltou a trabalhar, e dessa vez com a Heineken. Então ela foi Senior Marketing Manager na Heineken durante alguns anos. E agora ela está liderando todas as marcas de OTC da União Química. Então agora ela voltou para a Pharma. Uma profissional com uma formação sólida, tendo se graduado na PUC, feito pós-graduação na SPM, na FIA e em Wharton. Uma pessoa muito simpática, muito querida. Um prazer receber a Cris aqui conosco e poder ouvir um pouquinho desses mais de 20 anos de experiência com publicidade. O que você daria de dica para quem está começando? 3 dicas, Cris. Assim, eu acho que não tem receita, né? Não tem receita de bolo aqui, mas eu acho que eu vou pegar um pouquinho do que aconteceu comigo, né? Eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que apostar na gente, né? Então, não é porque às vezes a gente está, sei lá, participando de um processo numa empresa que às vezes não é conhecida, que você não vai encarar, porque às vezes o desafio lá dentro vai trazer uma bagagem muito maior do que uma empresa famosinha, né? Eu brinco que às vezes a gente tem que saber que uma coisa é você ser consumidora da marca, outra coisa é você efetivamente trabalhar com aquela marca, né? Então eu acho que a gente tem que apostar mesmo, né? Apostar, ir com a cara e a coragem e não esperar que as coisas venham também de mão beijada. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que ir atrás, estudar, ler, conversar com outras pessoas, arriscar, né, projetos novos, e por que não, né? Falar o porquê não, né? Eu acho que isso é muito bacana. E acho que uma coisa legal que eu gosto muito, acho que até por um pouco desse pilar aí que eu acho que é importante, é você, não de uma forma falsa, obviamente, mas é se dar bem com as pessoas, né? Acho que o respeito acima de tudo, né? Então é a humildade, seja no ambiente de trabalho, no dia a dia, seja na relação cliente-fornecedor, né? Então eu acho que essa troca tem que ser muito importante, tem que ser muito transparente. Então eu parto do pressuposto que a gente não tá aqui para ficar dando bronca só porque um é chefe do outro, essas coisas realmente não funcionam, né? Então eu acho que ter esse pilar de respeito como um dos principais, eu acho que é importante para todo mundo, né? As nossas carreiras, em grande medida, são feitas pelas relações que a gente constrói ao longo delas. Tanto que quando eu saí de uma empresa para outra, na grande maioria eu tinha pessoas, não que me convidaram, acho que não é essa palavra, mas poxa, que lembra de você, né? Lembra de um trabalho bacana, lembra o quão gostoso é trabalhar lado a lado, né, o quanto você agregou ou contribuiu para o crescimento, para alguma descoberta aí diferente. Acho que isso é legal, né? Mudando um pouco de tema, o que é criatividade para você, Cris? Assim, saindo um pouquinho dos livros, né? Eu acho que esse é o que a gente tem que pensar. Eu acho que, às vezes, a criatividade em um segmento pode não ser criatividade para um outro segmento, né? Então, na minha cabeça, se você está numa determinada posição ou, né, numa determinada empresa, gerindo uma marca, enfim, eu acho que é tentar fazer diferente. Eu acho que
Se você consegue implementar alguma coisa nova, você já traz um pouco dessa criatividade para o jogo, sabe? E eu acho que eu não atribuiria criatividade só, por exemplo, à inovação de produto e tudo mais, mas eu acho que é um pouco do toque especial que você dá. Né? Então é uma forma diferente de falar com o seu time, é uma forma diferente de olhar, por exemplo, para um mercado, é sair mesmo do escritório, né? Para quem tem essa opção, sair, olhar a rua, ver o que as pessoas estão fazendo, estão consumindo, tirar novas ideias e depois trazer para o seu dia a dia, né? Tentar realmente fazer diferente. Não, eu diria que assim, eu não aceitaria como um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então eu acho que é um pouco dessa adaptação que a gente tem que dar, sempre um passinho a mais. Como é que você tenta colocar a criatividade no dia a dia das suas marcas, nas campanhas que você produz? Junto com sua equipe, seus parceiros? Eu gosto muito de ir para a rua. Eu acho que o escritório, ele não te permite, porque você acaba sendo engolido sempre por uma agenda, né? Então, sempre que eu posso, eu vou para o campo, eu vou olhar, então, dependendo do momento que eu tô, né? Então, da cadeira que eu tô sentada, do segmento, então eu posso visitar farmácias, eu posso conversar com balconistas, acho que a troca é muito importante, né? Ao mesmo tempo, eu acabo participando de alguns eventos, hoje em dia, né, mais fáceis, aí os eventos online, então eu acabo ouvindo algumas palestras, eu acabo anotando muito de ideias, né, que surgem desses bate-papos, eu acho que isso é importante, e tentar sempre tirar qualquer ideia do papel. Porque no final das contas, eu acho que a gente fica assim, a gente acumula, sei lá, a semana toda, o mês todo, várias ideias, puta, e se eu fizer isso? E se eu fizer diferente? Por que não fazer alguma coisa, sei lá, seja para um lançamento ou para uma campanha? É tentar tirar do papel e montar um projeto, né? Eu acho que o fazer vai fazer, é a única forma que realmente você vai garantir que você teve um algo a mais, um diferencial, é quando você tira do papel. Então, você tira do papel e faz um projeto. É o modelo agile mesmo de ser, assim, sabe? Então, vai, faz e depois você vai adequando. Putz, isso aqui não deu certo, olha, isso aqui poderia ser melhorado. Vamos testar numa região, enfim. Então, eu acho que tem muito dessa brincadeira aí da tentativa e erro, né? Que eu acho que é fundamental. Trabalhar isso com um time, que pode ser uma reunião diferente, né? Que pode ser um dia a dia diferente. Poxa, por que eu faço, uma reunião de time toda semana numa sala super tradicional ou num call? Por que a gente não vai para um lugar diferente? Isso já dá um toque de criatividade, você já abre a cabeça, né? Você já tem um outro olhar. Eu acho que isso ajuda, né? Eu acho que tudo isso ajuda, né? Tem alguma campanha que você fez que você se orgulha de falar? Essa daqui eu lembro com estrelinha dela, foi uma campanha que eu acho que a gente foi muito bem. Ai, cara, olha, tem tanta coisa, assim, tem tanta coisa. 20 anos, tem putz, é muita coisa. Teve marca nova. Então, por exemplo, na época que eu era Kaiser e a FEMSA, né, que eu virei FEMSA, né, a gente fez o lançamento de uma nova marca de cerveja. Então, isso foi realmente muito bacana, porque foi do momento da escolha do nome, do líquido, da embalagem, até o lançamento do posicionamento, campanha, né, e tudo isso para mim foi super bacana. Aí teve muita coisa legal, assim, teve muita... por exemplo, mesmo eu estando na Pfizer, né, por exemplo, cuidando de Centrum, que era uma marca global, o Brasil ele era tão importante, né, e todo o desenvolvimento da campanha, por exemplo, o lançamento de Centrum Homem e Mulher, também começou do zero. Então, eu tive aí uma força e uma participação ativa muito bacana, uma campanha ficou impecável, assim, sabe? Um produto super de sucesso que vira referência para outros produtos da categoria, inclusive produtos que eu gerencio hoje com Vitaspras, né? Então, assim, então isso eu acho muito, muito legal, né? Projetos de parceria eu gosto muito de participar, então eu fiz bastante, por exemplo, na Takeda, e hoje trago também um pouco desse aprendizado aqui para a União Química. Então, eu fiz um projeto em parceria, por exemplo, com o Fogaça, na época da Takeda, né, para falar e fazer links, né, de conteúdo
de produto com o benefício do produto. Então isso era muito bacana, na época estava começando essa coisa mais de influencers e tudo mais, e hoje eu volto com Fogaça, com uma parceria super bacana, por exemplo, com o MasterChef, né? Então eu acho que uma coisa vai ajudando, né, a construir e trazer insights para outros projetos, isso é bacana. Boa. Me dá 3 dicas de novo, Cris. Bom, você me deu uma que foi, fazer reuniões diferentes. Isso é muito legal. Sim, boa dica para fazer com uma equipe que quer buscar um resultado diferente, quer fomentar a criatividade, leva a equipe. Você deu 2, você falou de ir a campo, de ouvir o balconista, ouvir o consumidor, visitar, tá com mais aberto. Me dá mais uma. Copiar com orgulho. Copiar com orgulho. O que é copiar com orgulho, né? Então você fala assim, poxa, hoje eu estou numa indústria farmacêutica. Aí você vê, por exemplo, o que um Burger King faz com um McDonald's, aquelas brincadeiras e um jogo super inteligente por trás, né? Por que não pensar e fazer alguma coisa parecida com um produto nosso, assim, né? Eu brinco que a gente não tem que ter vergonha de copiar, desde que seja pro bem, né? Obviamente, ninguém vai copiar para sacanear ninguém, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de orgulho do que deu certo no passado e trazer com uma melhoria, obviamente, mas eu tentaria olhar para outros segmentos também e adaptar um pouquinho para o nosso negócio, né? Acho que isso vale a pena. Boa, gosto muito também. Referências não só de outros setores, mas também, às vezes, a gente busca referências do mesmo setor fora do Brasil. Isso, também. Porque você não precisa sair do zero toda vez que você vai criar alguma coisa, né? A busca de referências é um ponto de partida inicial. E eu acho que tem uma coisa legal também para a gente ter sempre na cabeça que toda vez que a gente fala de criatividade ou de inovação, um cuidado que eu acho que vale a pena a gente tomar, até porque a gente sabe que tem mercados muito diferentes, né, segmentos muito diferentes, a gente não necessariamente precisa falar sempre de produto, né? Então, às vezes é um processo novo, né? Então, eu, por exemplo, embaixo da minha cadeira eu tenho trade, né? Então, eu também, além de o gerente de marketing aqui na União Química, eu tenho embaixo de mim tanto gerente de produto, né? Então, o olhar marqueteiro mesmo, mas eu tenho também um time de trade marketing. Então, quando você começa a entender, você fala assim, poxa, uma perna depende da outra. Será que essa troca não está muito distante ou muito operacional, ou eu estou muito distante da própria equipe lá na rua? Será que eu não tenho que pensar num processinho? Processo não do ponto de vista negativo, né? Porque às vezes é uma forma de trabalho, é uma rotina que você implementa de uma forma diferente, você já dá um toque aí de criatividade e inovação para um dia a dia, né? Que antes a gente não via. Você fica muito fechadinha nas caixinhas e a gente se perde um pouco, né? Boa. Mudando para outro assunto agora, estratégia. O que é estratégia no dia a dia do marketing? A gente tem que tomar cuidado para não cair na teoria, né, da estratégia de uma forma geral, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça, quando a gente trabalha com isso e tem a oportunidade de seguir um caminho A ou B, a primeira coisa é entender o que a organização quer com aquilo. Porque também não adianta nada a gente falar que, olha, eu preciso realmente ouvir o consumidor e ir em busca de insights, XYZ, se no final das contas a empresa trabalha de uma outra forma, né? Então, quais são os meus raiz stakeholders e quais são os objetivos que eu tenho que, né, entregar para esse público? E começar a trabalhar de acordo um pouco como a banda toca também, né? Para não correr o risco de fazer um super planejamento, olhar mercado e tudo, e de repente você fala assim, poxa, mas a minha empresa não está preparada para isso, pelo menos não agora, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco desse bom senso. Eu acho que conforme o tempo vai passando e tudo, algumas cadeiras pedem um pouco desse curto, médio e longo prazo, né? Quando a gente fala de estratégia. Então, a primeira coisa é entender para onde eu quero chegar, né? Então, eu quero ir para aquele caminho, tá bom. Quais são as ferramentas que eu tenho para chegar lá, né? Então, eu tenho um produto, ou eu tenho um serviço, ou enfim. E aí, como que eu vou chegar lá, né? Então, aí começa a entrar um pouco nessa parte mais tática.
Eu tenho mercado para isso, né? Vamos olhar um pouquinho dos números, né? O mercado tá crescendo, não está crescendo, então a gente começa mais ou menos desenhar um pouco, né? Falando em produto em si, né? O SKU mesmo, real, oficial. Se eu quero ser uma empresa inovadora, ou se eu quero ter, sei lá, superioridade em tudo aquilo que eu lanço, eu preciso ter por exemplo, falando de desenvolvimento, de inovação, um P&D muito próximo, né? Vamos fazer isso a 4 mãos, né? O que é rápido, fácil e tem um custo baixo, né? Também, porque no final das contas a gente também tem todo o P&L aí para olhar, para a gente poder chegar aonde a gente quer chegar, né? Então eu acho que olhar o mercado é muito importante, olhar dentro de casa o que eu tenho, né? E se eu posso realmente entregar, né, aquele tipo de resultado. E obviamente que quem vai determinar, quem vai estar à frente de tudo é o consumidor, né? Então é a pessoa que está lá. Ela está predisposta? Como é que ela está, né? Qual que é a real necessidade desse público? Então, entender um pouco, né? Falando de um produto, por exemplo, de OTC, se a gente vai trabalhar numa categoria, por exemplo, de dores, o que eu sei? Eu sei que ele quer resolver a dor o mais rápido possível, né? Então, poxa, para eu fazer isso, eu posso trabalhar numa fórmula mais potente ou num formato que a absorção seja mais rápida e assim por diante. Então a gente vai ter que cruzar essas duas pontes, né? Então o que vale a pena para aquela empresa no momento que a gente está, o que o consumidor quer, e aí fazer todo o trabalho aí backstage para garantir que a gente consiga preencher aí todas as lacunas, né? Eu tenho fórmula, eu tenho ferramenta, eu tenho a tecnologia, e realmente começar a ir atrás e brigar um pouco por isso, né? Então acho que isso acaba sendo meio que são pecinhas que somando você consegue entregar a sua estratégia, né, lá no final, no nosso 5-year plan, 3-year plan, que aí cada empresa vai ter um pouco do seu objetivo, né? E você que navegou em multinacionais e empresas nacionais, como é essa diferença desse olhar para estratégia e planejamento entre esses dois mundos? Eu acho que hoje, e inclusive eu por vivenciar, né, hoje eu estou numa empresa nacional, eu acho que a gente tem aí a faca e o queijo na mão, né? Porque quando você trabalha numa multinacional, eu via muito essa parte estratégica, né, voltada mais para o longo prazo, muito na mão de times globais ou regionais, enfim, e obviamente que o país tendo uma força muito ativa, né, principalmente por ser Brasil, né, que na grande maioria dos segmentos o Brasil tem uma fatia muito grande na maioria dos mercados, então você tem uma forte influência em algumas ações, mas às vezes a estratégia global ela já está mais ou menos escrita em pedra, né? Então, para quem é um profissional de marketing local, entre aspas, você acaba tendo que trabalhar um pouco mais esse perfil de influência, mas colocando a tática realmente na mesa para poder entregar essa estratégia que a empresa está vislumbrando. Quando a gente está numa empresa nacional, isso eu vi muito na época de Kaiser, vejo muito agora, tem muito na nossa mão. Então, a vantagem que um profissional pode ter é a autonomia mesmo de construir essa estratégia, né? De pensar. E por isso que, por exemplo, dentro da cadeira de marketing, você está sempre fazendo contatos fora, né? Seja trazendo uma referência, seja participando de alguns bate-papos, palestras e summits, enfim, estudando, indo para a rua, você começa a trazer os insights e construir o que pode ser o melhor, né, a melhor estratégia para a empresa. Então, eu acho que tem uma diferença bem grande, né, porque os dois grupos têm estratégia. Mas aqui tem muita coisa que já na multinacional eu via, muita coisa que já vinha pronta, pelo menos pilares, né, não precisa ser também... Não é que está tudo pronto, é só um Ctrl+C, Ctrl+V você aplica, mas na indústria nacional você escreve a estratégia do zero, né? Então, eu acho que isso é bacana demais, é muito bom. Legal. E liderança? Vamos falar de liderança. O que é um bom líder para você, Cris? Olha, eu diria que essa para mim é a palavra-chave. De tudo isso que a gente falou, se você realmente não garantir que você tem um líder bacana, muita coisa se perde aí no meio do processo. Eu acho que, para mim, um bom líder, ele, antes de tudo, ele é um líder que realmente
trabalha com pessoas mesmo, né? Não é, o seu time não é um número, né? Então é uma pessoa que ela precisa estar aberta a ouvir, conhecer esse time, né? Tá sempre por perto. Uma outra coisa que eu valorizo demais, eu costumo sempre fazer e me policio muito para fazer, é sempre envolver a equipe, né, em discussões, em novas ideias, pegar realmente opiniões, tentar fazer muito a quatro mãos, né, a quatro mãos, porque traz um pouco de leveza, traz um nível de engajamento para o time que você não vê num processo de hierarquia mais dura, né? Naquele modelo mais, teoricamente, mais antigo, mais tradicional do chefe e o funcionário, né? Então, eu acho que essa parte de engajar, né, e trazer o time para perto, para mim, é realmente fundamental, porque, no final das contas, as pessoas que trabalham com você, elas são tão inteligentes ou mais do que você. Né? No final, os perfis se complementam, né? A gente não pode achar que só porque você está acima da outra pessoa, seja do seu time ou um par, que você está sempre certa, né? Então, ouvir é muito importante nesse processo. Eu acredito bastante nisso, viu? Indo para o final, falando de futuro, como você enxerga o marketing digital dentro da sua comunicação? Só não vou falar aquele famoso clichê que o marketing digital é o futuro, né? Que a gente já sabe um pouco o que é, mas eu acredito que cada vez mais a gente vai não só ganhar força, e quando eu falo em ganhar força, eu falo inclusive em investimento, né? Porque antigamente, na minha época da Unilever, a gente falava assim, era quase que era um saco, era aquela obrigatoriedade que você tinha que ter 3, 5% do seu budget destinado ao marketing digital, né? O que eu acho muito legal é que hoje a gente vai caminhando para um perfil, né, de approach, que isso já é tão natural que você não precisa mais destinar um mínimo de investimento, né? Você vive o marketing digital como pessoa, como profissional, como líder, como tudo, até para você discutir com equipe, não só a sua própria equipe, mas pares, equipe comercial. A gente usa as ferramentas online, a gente usa um aplicativo, a gente faz reuniões agora mais do que nunca, né? A reunião digital, convenções de venda, quem poderia imaginar? Então, assim, o marketing digital, para mim, ele veio mais do que para ficar, né? Então, eu acho que ele acaba sendo óbvio que talvez para você desenvolver um perfil de um determinado produto que tem um perfil muito específico que só vai ser impactado, por exemplo, por uma mídia tradicional, hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Tá todo mundo conectado. Então, para mim, eu vejo ele com uma presença ainda mais forte e crescente, né? Eu acho que a gente ainda explora muito pouco, principalmente onde eu estou, por exemplo, né? Então, assim, a gente ainda está num processo embrionário, apesar de saber da importância, apesar da gente já conseguir colocar ações diferenciadas, né? Trazer parceiros, trazer influenciadores, trazer conteúdo, eu acho que a gente está realmente no caminho certo, ainda ainda tem chance de crescer. E quais são as barreiras? Eu acho que por enquanto, assim, eu diria que a gente tem algumas barreiras. A primeira, eu acho que acaba sendo ainda o investimento, porque a gente sabe que a verba é finita nesse caso, então o cobertor é curto, você às vezes precisa entender, nem todas as empresas têm, por exemplo, um marketing mix modeling para te falar o quanto cada realmente meio vai te trazer de retorno, né? Então, você ainda tem que gerenciar um pouco do share de investimento dentro da sua casa. Então, pode ser entre TV ou ponto de venda, o digital, enfim, você ainda tem essa barreira. Uma segunda barreira que eu acho que é importante, dependendo do perfil da empresa, são os próprios stakeholders internos, né? Porque tem muitas empresas ainda que vêm de um modelo mais tradicional, onde, por exemplo, poxa, por que eu vou investir esse dinheiro no digital? Eu posso colocar esse dinheiro na TV, todo mundo vai ver, né? Então, eu acho que eu consideraria como uma segunda barreira. E eu acho que a terceira é a parte de apuração de resultado, né? Então, a gente, às vezes, não consegue ter uma análise de ROI, por exemplo, tão certeira para te dar realmente essa garantia
de que, por exemplo, só o marketing digital vai te dar o mesmo retorno que, por exemplo, uma TV ou qualquer outra mídia tradicional, ou ponto de venda, né? Às vezes a marca não vai para a TV, então eu acho que isso acaba sendo um outro fator, tá? Excelente, excelente. Cris, muito obrigado pelo papo. Ah, Vou eu que agradeço. disponibilizar para o pessoal aqui seus contatos de LinkedIn, eventualmente, se quiserem te contatar, Boa. vai estar aqui, pessoal, no vídeo e nas inscrições. E conta comigo para mais alguns cafés virtuais, para quem precisar também, super à disposição. Obrigado, Cris. Obrigada, Fê.